Essa alegria que nós já estamos experimentando agora, esse é o tempo que nós vivemos, em que nós já sabemos que a Páscoa que nós estamos vivendo ainda, nós estamos na 6ª semana da Páscoa, é esta alegria de saber que a morte, o pecado, foi vencido e que a morte já não tem mais poder sobre a nossa vida. Nós passaremos pela morte. Nós não ficaremos mais no sepulcro. Nós não ficaremos mais no cemitério. Ali já não há mais ninguém. Não encontra nenhuma alma lá presa naquele túmulo. O túmulo ali só tem ossos, está vazio. Só estão os restos mortais. A alma já se encontra diante de Deus. Esta é a vitória que já todos aqueles que morreram já experimentam. Então nossa alegria agora não é mais de saber que as pessoas estão presas no túmulo, mas agora estão diante de Deus. Quando a gente pega o Apocalipse 7 de São João, vai dizer que eles estão diante de Deus. Estão louvando, glorificando, estão bendizendo a Deus. Estão servindo a Deus dia e noite. Eles estão lá com a palma da vitória na mão, porque a sua vida foram alvejada no sangue redentor de Jesus. A morte já não tem mais poder e já receberam, no momento da sua morte, e que foram considerados dignos, receberam uma casa, está lá 2 Coríntios 5, vai dizer que recebeu uma casa nova, uma casa não mais preparada por mãos humanas, mas uma habitação no céu. Uma casa feita pelo próprio Deus. Uma habitação eterna, que ali vão estar. E já receberam, quando a gente pega em 1 Coríntios 15, 42, um novo corpo. Um corpo espiritual glorioso. Então esta é a graça que já está para nós, que a morte já não tem mais poder. Nós somos vitoriosos contra os pecados. Por isso ele está dizendo que vai transformar a nossa tristeza em alegria. À medida que nós vamos morrendo para os pecados, nós vamos nascendo para a vida nova. Nós vamos vencendo. A morte já não tem mais poder sobre aqueles que estão em Deus. Esta é a nossa vitória. Esta é a nossa alegria. Isto que nós vamos experimentar cada dia da nossa vida. Nós não estamos mais morrendo, mas nós estamos nascendo para a vida nova. Já estamos edificando o novo céu e a nova terra, a qual nós vamos experimentar a vivê-la todos os dias da nossa vida. Por isso nós vamos transformando a nossa vida em vida nova. Eu que mostrava hoje São Paulo, que anunciava, testemunhava esta graça. E ele ia a todos os lugares para anunciar esta boa nova, para fazer com que o homem passasse da morte para a vida. Aquele que não está em Deus ainda está vivendo a morte. Aquele que não acredita em Deus está vivendo na morte, está vivendo no suplício da morte, na condenação. E ele não vê saída para a sua vida. E ele começa a ver somente desgraça, sofrimento, o que vai acontecer com a minha vida, e começa a ficar descabelando, e fica apavorado, não sabe para onde vai, porque à medida que nós não sabemos para onde nós vamos, é sinal que eu ainda não sei o caminho do céu. Quando a pessoa começa a ficar temerosa, ai, se eu morrer, o que vai acontecer comigo? Já sei para onde eu vou. Eu tenho um lugar para ir que chama céu. É para lá que eu estou caminhando. É para isso que eu estou aqui, todos os dias. É por isso que eu estou lá pregando, confessando. Estou dedicando a minha vida a Deus.
Através dos irmãos, através das pessoas que vão lá, através de cada momento que a gente sai para evangelizar, que a gente sai para estar em casa, para visitar os irmãos, para ir na casa do vizinho. Todos os lugares que a gente vai levar a salvação, vai levar Deus. Aonde quer que você vai trabalhar, vai levar Deus para os outros, porque o seu trabalho se transforma em coisas maravilhosas, né? Aquele que planta vai transformar a terra, o fruto da terra, em espigas de milhos, em arroz, feijão, soja, vai transformar em tantas coisas. Que vai cuidar dos animais, transforma em carne, leite, transforma tudo é transformado para quê? Para o bem do outro. Aonde quer? Todo o nosso trabalho, o pessoal trabalha cantando, tocando aqui, transformando a música em evangelização, em palavra de Deus, em serviço de Deus, em alegria para Deus. Então Deus usa de todos os instrumentos para que nós sejamos atingidos, para que nós não resistamos, porque a primeira leitura de hoje vai dizer daquelas pessoas que resistiam à palavra de Deus, ao ensinamento de Deus, à verdade de Deus. Quantos que preferem ouvir tantas coisas, menos a palavra de Deus? Mas é tão difícil ouvir a palavra de Deus, porque ela exige de mim uma transformação, exige de mim uma mudança, exige que eu aprenda a amar as pessoas. A exigência é esta. Que eu seja servidor do outro, que eu trabalhe, que eu dignifique a vida do outro, que eu torne a minha vida uma fonte de alegria e de graça para o outro, de bênção. Que eu seja motivo de levar o outro a experimentar o amor na minha vida. E é isso que Paulo está mostrando, que eles saíram para pregar, mas as pessoas às vezes resistem. Tem filho que resiste àquilo que o pai fala, né? Tem filho que prefere dar ouvido ao traficante, ao vendedor de droga, ao vendedor de cachaça. Tem pessoas que preferem ouvir fofoca, mentira, calúnia, difamação, do que ouvir a palavra de Deus. Prefere ouvir tantas coisas, tantas misérias por aí. Vai na casa dos outros fazer fofoca, falar mentira, inventar coisas, difamar pessoas. Mas não leva nada. Leva desgraça para o outro. E é triste, né? Quando se reúnem para falar mal da vida dos outros. E a gente vê as pessoas que às vezes as crianças os jovens vão à escola, vêm de escutar o professor, aprender matérias que é necessário para a vida dele, português, matemática, geografia, química, física, tem que aprender, mas não querem, preferem às vezes ouvir conversa do outro, às vezes na igreja, às vezes o padre está lá pregando, as pessoas estão pregando, a pessoa está lá cochichando com o outro, falando outra coisa que não tem nada a ver. Nós resistimos à palavra de Deus. E aqui está, quando a gente pega na carta de Tiago 4, vai dizer disso. Tiago 4, versículo 6, vai falar: Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Sede submisso a Deus, resisti ao demônio, e ele fugirá para longe de ti. Como é resistir ao demônio? Resistir ao mal, a essas situações que alimentam meu coração de mágoa, tristeza, ódio, raiva, vingança, decepções. São Paulo mostrou, olha, se você não quer receber, às vezes a mãe fala para o filho, o pai fala, mas ele resiste a Deus. Eu não vou mexer com isso, mas prefere ir lá para o bar, para qualquer lugar. Tem marido que a esposa, vamos para a igreja, ele vai para o boteco. Troca Deus por uma cachaça.
Vamos para a igreja. Ele fica lá para assistir uma televisão, ver filmes, ver futebol, ver novela. Minha esposa, vamos para a igreja, ela prefere ver novela. Quer ir para o inferno com a novela e tudo. Porque a novela não vai te levar para o céu, o futebol não vai te levar para o céu, não vai te dar alegria, vai te deixar com raiva. Porque seu time vai perder ainda no final do jogo. Então as pessoas ficam ali torcendo para coisas e vai passar, são coisas passageiras, porque ele está dando ouvido ao demônio e não a Deus. Vão rezar um terço, mas um terço é tão demorado. Quanto tempo? 20 minutos, no máximo. Um terço longo, assim bem meditado, 20. Para ler a palavra de Deus. A palavra de Deus, aqui ó. Ler a leitura de hoje, o Salmo, o Evangelho, nós gastamos 7 minutos. Para ler o Evangelho, a primeira leitura e o Salmo. Cantado ainda. 7. E a gente acha muito. Mas para falar mal, para brigar, para xingar, olha, não tem tempo. É um tempão à vontade. Para ir para uma festa, beber, aí não tem tempo. Para ir para um show, aí não tem tempo. Podemos ir para o show, podemos ir para a festa, podemos fazer tudo. Desde que as coisas de Deus estejam no nosso coração, nós vamos aproveitar melhor. Porque o Senhor está dizendo disso aqui. Resistir ao demônio e ele fugirá para longe de ti. Aproxima de Deus e ele aproximará de vós. Lavai as vossas mãos dos pecados. Purificai vossos corações, ó homem de dupla atitude. Reconhecei a vossa miséria. Afligi-vos, chorai-vos. Converta-se o sorriso em pranto, a alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença de Deus e ele vos exultará. Deus quer nos dar a exultação, mas é preciso que nós transformemos aquilo que hoje é a nossa tristeza, aquilo que nos causa tristeza, que é as fraquezas, as misérias, os vícios, as mentiras, as desgraças que estão entrando cada dia mais dentro de nós, levando os homens a diversas atitudes violentas, de morte, de destruição, tudo que está fazendo mal a nós. Ele está dizendo, olha, renuncia a isso, abandona esta vida velha, busque viver uma vida nova. E ele diz, meu irmão, não falei mal um do outro. Quem fala mal de seu irmão, ou julga, fala mal da lei de Deus. Julga a lei de Deus. Se julga a lei, não é observador, mas juiz. Você não é juiz de Deus, das coisas de Deus, mas tem gente que é. Tem gente que vive como juiz para os outros, condena todo mundo. Deus quer salvar e Deus está trazendo a gente aqui. São Paulo está mostrando que é preciso que a gente volte. Tiago está dizendo, Deus resiste a essas pessoas. E nós precisamos saber que às vezes nós vamos passar por essas humilhações. O tempo de Deus é esse tempo que Deus está nos convocando a voltar. Ele disse, é preciso que nós saibamos resistir ao mal, lutar contra o mal, deixar com que o amor de Deus se manifeste na nossa vida cada dia mais. Por isso nós vamos aprendendo, Jesus, a sua alegria se transformará, a sua tristeza se transformará em alegria, o seu pranto em riso. Porque à medida que nós vamos vencendo as nossas misérias, nós vamos transformando, colocando sorrisos dentro de nós, alegria dentro de nós, paz dentro de nós, bondade, mansidão. Nós vamos aprendendo a conviver até mesmo com aqueles que a gente não era capaz. Aquelas pessoas que nos eram difíceis, tornam para a gente sinal de vitória de Deus. Quanto é bom a gente poder conviver com pessoas que a gente não conseguia. Aquelas pessoas que antes eram azedas para nós, se tornam dóceis, amorosas,
Porque a gente acaba compreendendo a sua fraqueza e vai transformando também o pranto dela, a tristeza dela em alegria. É igual a história do homem da mulher que queria, da nora que queria matar a sua sogra, né? Ela estava com muita raiva da sogra e foi lá no padre dizer para o padre: olha, eu não aguento mais a minha sogra, ela me faz muito mal, ela fala mal de mim, ela reclama de mim, ela arruma confusão comigo, eu não suporto mais minha sogra, eu vou separado. O padre disse para ela: olha, eu tenho um remédio aqui, que é tira e queda. Você vai dar para sua sogra, ela vai morrer logo. Mas você não pode dizer que você está fazendo isso para ninguém. Mas você vai ter que tratar ela bem, porque se alguém desconfiar que você matou a sua sogra, você vai para a cadeia. Aí deu um remédio para ela lá, e ela levou para casa, e aí começou a tratar a sogra bem, parou de brigar com ela, parou de falar mal, parou de bater de frente, né? Começou a compreendê-la, e foi dando remedinho, pondo o remédio na comida dela para ela morrer. Aí ela começou a se arrepender, porque a sogra foi ficando muito boa, a sogra foi ficando mais acolhedora, porque ela estava tratando bem. Passado um tempo, ela voltou lá no padre: Pai do céu, minha sogra está uma maravilha, e ela vai morrer. E agora, o que eu faço, padre? Falou: aquele remédio lá não mata ninguém. Foi o amor dela que transformou a sogra. Foi a acolhida dela nas fraquezas da sua sogra, né? Então, é assim. Quando a gente aprende a amar o outro, o remédio que a gente dá para ele é algo tão extraordinário, que não vai matá-lo, mas vai dar vida plena. Essa é a graça de Deus em nós. Por isso Deus está dizendo: eu resisto. O filho que resiste ao Pai, resiste a Deus, ele vai ser sempre azedo. Um homem que resiste ao amor de Deus, ele vai ser sempre amargo. Vai estar sempre se autodestruindo nos seus vícios, nas suas misérias, nas suas revoltas, na sua tristeza. Se a gente não escuta Deus, nós vamos escutar o demônio. De todo jeito nós vamos escutar alguém. Se nós não escutamos a Deus, vamos escutar alguém que vai falar coisas e que vai colocar coisas dentro do nosso coração, e coisas que nos fazem mal. Mas se nós escutamos a Deus, nós vamos arrancar aquilo que nos faz mal e vamos fazer daquela situação vida nova. Nós vamos transformar os venenos, as tristezas, as dores, as angústias em alegria, em risos. Porque nós saberemos saborear as vitórias de Deus em nós. Transformar o sofrimento em motivo de graça, em motivo de luta, em motivo de força, de vontade, de resistência, de persistência, de luta. Porque nós sabemos que a vitória vai chegar, porque nós acreditamos na vitória de Deus, e não mais nas derrotas, porque não há mais derrota para nós. Tudo foi vencido em Jesus. Até a morte já não tem mais poder sobre nós. Aquilo que nos dominava, todo o pecado, foi derrotado na cruz de Cristo. Esta é a nossa alegria. E por isso Jesus diz: um pouco de tempo não me vereis, mas vocês terão o Espírito da verdade morando dentro de você. O Espírito Santo para que te conduza à plenitude e à verdade. E um pouco de tempo você me vereis novamente, porque você vai estar no céu junto comigo. Amém? Põe a mão no seu coração e diga: muito obrigado, Jesus. Dai-me teu Espírito Santo. Dai-me teu Espírito da verdade para morar em mim, para habitar no meu coração. Arranca, Senhor, de mim toda soberba, toda autossuficiência, todo bloqueio na minha vida de oração, todo bloqueio na palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus. Dai-me a graça, Senhor, de resistir ao demônio para que ele fuja de mim. Dai-me, Senhor, esta graça de hoje, de saber resistir àquilo que vem contra os princípios de Deus na minha vida. Dai-me a graça de vencer os pecados, as misérias, os vícios, as mentiras, as fofocas, as calúnias, a difamação. Dai-me a graça, Senhor, de levar a Tua palavra, de dar a Tua palavra às pessoas, de dar o conforto às pessoas, de mostrar consolação, de mostrar a verdade a cada pessoa que
que aproximar de mim no dia de hoje. Revigore, Senhor. Lava-nos com teu sangue, Senhor. Nos capacite, Senhor, para esse dia de hoje nós começarmos esta vida nova, para que a nossa tristeza, nossas lágrimas se transformem em risos, em alegria. CançãoNovaPlay.com. Assine já!